Bom, hoje a gente vai fazer uma revisão então de funções escalares de várias variáveis reais. Nós vamos nos deter hoje nas funções de duas variáveis, tá? Função escalar de duas variáveis reais. Como é que a gente define uma função? É uma função que vai partir de um conjunto domínio que eu vou chamar de x, que está contido, ou é o próprio R2, e que vai chegar em valores reais. Então, essa função que vai partir do R2, ela vai transformar pares ordenados em números reais, que a gente vai chamar de z, tá? Pertencente aos reais. Nós vamos dizer que a lei dessa função é uma z, que é uma função de duas variáveis x e y. Ela transforma os pares ordenados x e y do R2 através de uma lei em números reais. Então, só para entender, um exemplo disso pode ser que a nossa função eu posso chamar de z ou vou chamar de f de xy. Assim como na R1 a gente chama y igual a f de x, tá? Então, por exemplo, f de xy é igual a x mais y. Tá? Então, ela vai pegar os pares ordenados, meu domínio está aqui dentro, os pares ordenados do R2, e vai pegar esses pares que são compostos por abscissa e ordenado e vai transformar no número real, que é a soma deles. Tá? Então, se eu calcular a f de 1, 2, ela transforma o par ordenado em 1 mais 2, que vai ser o número real 3. Então, ela está pegando pares ordenados e transformando em números reais, tá? Esse é um exemplo. Então, o que eu tenho que analisar numa função de duas variáveis? O domínio, que vai estar dentro do R2. Pode ser o próprio R2 ou pode ser um subconjunto do R2. No exemplo dado, ó, x mais y, tem que pensar na lei de formação da função. É uma soma da abscissa coordenada. Essa soma ela não tem problema nenhum de operações com quaisquer números reais, né? O x e o y podem ser quaisquer números reais. O x e o y, gerando também na sua imagem quaisquer números reais também. Então, onde é que está o domínio? O domínio está nas possibilidades dos pares ordenados x e y. Como neste exemplo não existe restrição, o meu domínio desta função aqui, o domínio da minha função vai ser todo o R2. Pode ser que seja uma parte do R2, a gente vai analisar exemplos que é só uma parte, o subconjunto do R2, mas nesse caso é todo o R2. E vai gerar como imagem a soma desses valores. Olha, essa soma vai poder ser negativa, vai poder ser nula, vai poder ser positiva, vai poder ser qualquer número real. Então, essa função aqui, ela tem como imagem o conjunto dos números reais. Mais adiante a gente vai ver que o gráfico dessa função aqui é um plano, tá? Nesse exemplo aí, certo? Agora voltando para o caso geral, tá? Então, o domínio da nossa função é um subconjunto do R2. Então, quem é o domínio? O domínio é o x, que está contido ou é igual ao R2. Tá? Quem é a imagem? A imagem pode ser todo o conjunto dos números reais ou pode ser um intervalo no subconjunto dos números reais, tá? Então, eu vou dizer que a imagem é um conjunto Z que está contido ou que é igual ao conjunto dos reais, tá? Então, a imagem é linear e o domínio é um subconjunto do R2 ou o próprio R2. O gráfico da função. O gráfico da função vai ser uma superfície no meu espaço. Vamos chamar isso aqui de S, então, uma superfície. Quem é essa superfície? É uma superfície gerada por pontos no espaço. Quem são esses pontos no espaço? São ternas ordenadas, tá? Então, o que compõe a minha superfície? São pontos, vou pegar esse exemplo aqui, esse pontinho, ó, é uma terna, x, y, z. Lembrando que z é a função no par ordenado x, y, tá? Então, quando eu pego valores do domínio, levo na lei da função, aplico a lei da função e encontro z, eu vou ter as ternas ordenadas compostas pelo domínio x, y e pela imagem z, compondo uma superfície. Essa superfície ela pode ser limitada ou não, conforme o nosso conjunto de domínio seja limitado ou não, tá? Bom, mas é uma superfície no espaço. Esse aqui é o meu conjunto, um exemplo, né? Um conjunto de domínio. Nesse exemplo que eu dei aqui é um conjunto compacto, mas não tem que ser, tá? Então, nesse exemplo, como o meu conjunto é compacto, a minha superfície ela é limitada também. E cada par ordenado do meu domínio gera lá
no espaço uma terna ordenada, porque eu tenho par xy e ainda o valor da função, gerando a terna que compõe a superfície do espaço. Então, quem é o gráfico da minha função é o conjunto de todas as ternas x, y, f de xy, tal que o par ordenado xy pertence ao domínio da função. Então, o que compõe o meu gráfico? Todas as ternas ordenadas, desde que o par xy seja um ponto do domínio da minha função. Tranquilo? Para a gente ver um exemplo, eu peguei lá da lista 3, o exercício número 1, letra B, que ele me dá uma função 2x menos 3y mais 6, pede para a gente identificar o domínio da função, tá bem? Vamos ver. F de xy é igual a 2x menos 3y mais 6. Quando a gente tem que analisar o domínio da função, a gente tem que olhar para os valores do x e do y. E se existe na lei de formação da função algum problema de indefinição dessa função, né? Eu posso pegar qualquer número real e multiplicar por 2? Multiplicar por menos 3? Somar com 6? Posso fazer isso para qualquer número real. O que significa dizer que o domínio dessa função é todo o R2, porque eu estou pensando no x e no y ao mesmo tempo, tá? Então, eu não tenho aqueles ditos problemas na lei de formação, que são divisão por uma variável, né? As variáveis estarem dentro de raízes de índice par, estarem dentro do logaritmando. Então, eu não tenho esses problemas na lei de função. Então, meu domínio é todo R2. Eu posso colocar ali qualquer valor para x e para y. Se eu olhar para a função, olha só, z é igual a 2x menos 3y mais 6, eu escrever de outra maneira, vocês vão reconhecer da geometria analítica, ó. Vou só reescrever, ó. 2x menos 3y, vou passar o z, menos z, mais 6 igual a 0. Se eu olhar para essa equação, lá da geometria analítica, vocês reconhecem que é um plano, ax mais by mais cz mais d igual a 0. É a equação de um plano. O que significa dizer que a superfície dessa função aqui no espaço é um plano. E aí, na hora de plotar o plano, a gente pode fazer como a gente estava acostumado a fazer lá em geometria analítica. Desenha o espaço tridimensional e os pontos de intersecção desse plano com os eixos coordenados. Nesse caso, ele não é um plano paralelo a nenhum eixo e nenhum plano coordenado. Então, a gente pode desenhar a representação do plano através daquele triângulo com as interseções nos pontos onde ele intersecta os eixos coordenados. Aqui está meu espaço. Onde é que esse meu plano intersecta o eixo x? Onde o y e o z são nulos. Então, eu vou ficar com 2x mais 6 igual a 0, o que vai dar x igual a menos 3. Então, lá no x igual a menos 3, 1, 2, 3, eu vou ter uma interseção. Depois, onde é que intersecta o eixo do y? Onde o x e o z são nulos. Então, eu vou ter menos 3y mais 6 igual a 0. Eu vou ter que o meu y é igual a 2. Então, vai intersectar o y em 2. 1, 2. E onde é que vai intersectar o z? Onde o x e o y forem negativos. Então, menos z mais 6 igual a 0 vai intersectar o z em 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter uma intersecção no eixo z em 6, no y em 2 e no x em menos 3. A gente pode representar através daquele triângulo que liga os pontos de interseção. Então, aquele triângulo que está lá atrás, lá no segundo octante, é a representação da superfície dada por essa função. Como o plano é infinito, né? Então, a gente está só fazendo uma representação limitada ali do plano, mas ele é infinito. Então, ele vai abranger todo o eixo Z como os valores da imagem. Por isso que a imagem vai ser todos os reais. Então, a gente pode escrever que nessa função, a imagem é o conjunto de todos os reais. Tranquilo?